Amém, glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem mais demoras, vamos trazendo a palavra, está lá em Isaías, no capítulo de número 20. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no ano em que Dardã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdote e a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo, falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta de teus lombos o pano grosseiro de profeta e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor: assim como Isaías, meu servo, andou 3 anos despido e descalço, por sinal e prodígio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, despidos e descalços, e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores dessa região dirão naquele dia: veja, foi isto que aconteceu àqueles em quem esperávamos e a quem fugimos por socorro, para livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Amém. Grandioso Deus, amado e eterno Pai, essa palavra foi lida, ó Deus. Ó Deus, que o seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, revelar o seu querer e a sua vontade nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus colocou em meu coração essa palavra, dizer aonde estamos depositando a nossa esperança. Onde estamos depositando, onde você está depositando a sua esperança. Esse contexto aqui do livro de Isaías, né? O profeta Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, né? O livro de Isaías, ele é considerado pelos estudiosos como o evangelho do Antigo Testamento. E no capítulo 1 até o capítulo de número 39, se eu não me engano, o livro de Isaías, ele vem só de profecias, né, de bênçãos, profecias de julgamento, né, de castigo ao povo. E nesse contexto aqui do capítulo 20, no capítulo 19 também, nós vamos falar um pouco, nós vemos que Israel estava ali, sofreu ali uma profecia que seria exilada, né? O profeta Isaías, alguns capítulos atrás, profetizou contra Israel, contra Judá. Então, uns capítulos atrás, Israel se depara com o exército da Assíria cercando a cidade. E isso colocou medo no coração do povo de Israel. Todos temeram. E eles buscaram por socorro. E pensaram em seu coração: aonde iremos nos abrigar? Quem irá nos socorrer? E infelizmente, esse povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E o propósito do Senhor em exilar o povo era que o povo se voltasse a Deus. Deus imaginava em seu coração que, como ele mandasse o profeta Isaías ali profetizar contra aquele povo, eles iriam ali se ajoelhar, pedir por socorro ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Mas não. Eles colocaram a sua esperança no Egito e na Etiópia naquela época. O Egito, naquela época, naquela região, era considerado um dos maiores potências. O exército egípcio era um dos mais fortes naquela região. A economia no Egito naquela época era uma das maiores.
O rio Nilo ali era um dos maiores, é o maior rio do mundo, né? É considerado um dos maiores rios do mundo. Então o Egito ele era forte comercialmente. O Egito produzia muito, né? A sua agricultura era forte, o comércio, tudo se baseava em torno do Egito. E as nações mais fracas naquela época, quando eram ameaçadas, tinham a tendência de refugiar para o Egito, se esconder, porque o Egito era esperto, né? O Egito, como, se fosse nos dias de hoje, seria como se fosse os Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos, em todas as guerras que tem no mundo aí, os países pequenos, eles entram, porque é esperto comercialmente. Então, o povo de Israel, em vez de se voltar a Deus, o povo de Judá, em vez de se voltar a Deus e buscar socorro no Senhor, depositou a sua fé, a sua esperança e o seu socorro e salvação no Egito. E no capítulo 19, nós vemos que a profecia contra o Egito, quem puder ler depois, nós vamos ver que Deus profetizou contra o Egito. Então, aquele povo entrou em desespero. Aonde buscaremos refúgio? Então Deus, nesse capítulo 20, Deus chama o profeta Isaías, manda que ele tire o seu pano grosseiro de profeta e ande semi-nu. Alguns estudiosos falam semi-nu, outros falam que ele é completamente nu. Não se sabe o certo, mas creio eu que a palavra diz nu. Naquela época, né? Quantos mil anos atrás. E andar nu e descalço, naquela época, era um sinal de humilhação. Era um sinal de humilhação. O profeta Isaías, eu estudando, ele era filho de Amós, ele tinha descendência real, ele tinha sangue rei, ele tinha acesso aos reis. Ele era uma pessoa que tinha acesso aos reis, porque ele tinha um sangue real, então ele era uma pessoa importante, além de ser profeta. Então Deus, ele pede que o seu profeta se humilhe, tire suas vestes de profeta e ande nu e descalço. Ele andou nu e descalço por 3 anos. Por 3 anos, profetizando contra o Egito e contra a Etiópia, que era aonde o povo dele, o povo de Deus, estavam buscando em seu coração por salvação, por socorro. E interessante, amigos, é que, irmãos, é que qual que é o propósito de Deus de colocar o seu profeta para se humilhar por causa de um povo que não anda nos caminhos do Senhor? Estavam desviados, um povo que estava pecando, estavam se prostituindo a outros ídolos, estavam adorando e buscando reforço aos deuses egípcios. E esse profeta se humilhou por 3 anos, andando nu e descalço, profetizando contra a Etiópia. Aí eu pergunto para você, e pergunto para mim: aonde você está buscando por refúgio? Aonde você está depositando a sua esperança nos momentos difíceis? Judá estava passando por um momento difícil ali, um momento de opressão. O inimigo estava à sua porta para te atacar, para atacar Israel. Ele estava em desespero. Mas Deus simplesmente queria que eles se voltassem aos caminhos do Senhor, voltassem aos olhos a Deus, buscassem por Deus novamente. Deus queria que eles colocassem em seu coração que somente Deus era o seu refúgio, era a sua esperança. Somente Deus é a sua salvação. E onde nós estamos depositando a nossa confiança? O Egito, nos dias de hoje, ele significa o mundo e as coisas que o mundo pode nos oferecer. É o dinheiro, é o poder. O Egito tinha poder naquela época. É o governo.
aos homens poderosos. Em quem você está depositando a sua confiança nesses momentos difíceis que nós estamos passando nos dias atuais? Será que é na ciência? Nós vemos que a ciência lá no Egito também, com seus magos, era conhecida naquela época. O Egito, desde aquela época, através do rio Nilo ali, eles tinham navios que carregavam aquelas pedras gigantescas para construir aquelas pirâmides que até nos dias de hoje elas são consideradas, pela ciência algo inimaginável. A construção que não tinha máquinas. Então você vê como é que era a ciência naquela época. Então o povo de Deus, o povo de Israel, eles buscou refúgio nisso, nas coisas do mundo. E muitos de nós estamos buscando refúgio, estamos buscando em coisas que não agradam o coração de Deus. Estamos depositando a nossa esperança nas coisas do mundo, em dinheiro. A Bíblia fala, que muitos buscarão socorro, muitos confiam em carros e cavalos. Estamos esquecendo do tão grande é o nosso Deus. E Deus, por causa do coração ali dos judeus, daquele coração, estavam buscando em outros deuses a sua salvação. Deus, ele decreta a destruição do Egito. Deus, ele decreta a destruição de um país para mostrar para aquele povo que ele é o Deus Todo-Poderoso, que só ele tem a salvação, que essas coisas que o Egito ofereciam de nada valiam. No capítulo 19 a Bíblia fala que Deus fez secar as águas do rio. E tudo dependia do rio. O comércio, as embarcações, as plantações, toda a economia do Egito dependia do rio. E Deus fez secar as águas. A Bíblia fala que os pescadores gemerão, e aquele que lança o anzol chorará. Então, tudo o seu comércio que dependiam ali do rio acabou. A palavra fala que Deus fez os seus magos ali, os reis, os príncipes do Egito se confundirem e ficaram loucos. E o faraó buscava por conselhos, e seus conselheiros davam conselhos tolos. Então Deus fez confundir tudo aquilo em que o povo de Deus buscava reforço. Deus fez aquilo tudo acabar. E a palavra fala que no capítulo 20, como nós lemos, que eles serão exilados e passarão pela cidade ali nus, para a vergonha do Egito. Tudo isso para mostrar que tudo aquilo que o povo depositava o seu coração, depositava a sua esperança, de nada valia, de nada vale. Como nos dias de hoje, de nada vale tudo aquilo no mundo que nós buscamos esperança: o dinheiro, o carro, um bom emprego, diplomas, poder, politicamente falando, fama. Nada disso se vale. Nada disso se compara ao poder do nosso Deus. E o nosso coração não pode estar voltado a essas coisas, porque isso não agrada a Deus. A ciência existe graças a nosso Deus, que Ele dá inteligência aos médicos, Ele dá inteligência aos cientistas ali para criar coisas boas ao nosso benefício. Nós vemos nesse momento de Covid-19 muitas pessoas aí colocando a confiança na vacina. Graças a Deus, tomara que ela venha, na medicina, em alguns remédios. Mas só que a nossa confiança maior, ela tem que ser em Deus. Essas coisas, porque a palavra diz que nós buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, essas coisas serão
acrescentado em nossas vidas. A vacina chegará. Mas de nada adianta nós buscarmos a nossa esperança, depositarmos a nossa esperança nessas coisas, depositar a esperança do nosso coração nessas coisas e esquecermos de Deus. Porque o povo escolhido de Deus somos nós. A nossa esperança, ela tem que ser, em primeiro lugar, é Deus. Não tem outro. Em segundo lugar é Deus. Em terceiro lugar é Deus. Em quarto lugar é Deus. O nosso coração, ele tem que estar 100% voltado a Deus. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio. Ele é quem nos acolhe. E quando nós buscamos a Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Se nós adoecermos, Ele vai colocar ali médicos bons para nos ajudar. Ele vai colocar essas coisas em nossas vidas. Ele vai nos dar um bom emprego. Ele vai nos dar recursos. Ele vai nos curar. Ele vai usar pessoas para nos abençoar nos momentos difíceis. Ele vai usar o que for necessário para te abençoar. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. E nada sai do controle de suas mãos. Porque tudo acontece nessa vida é por permissão de Deus. Nós vemos que o Egito passou por uma grande tribulação. Creio eu que eles passaram por fome, porque eles dependiam da água do Nilo para regar as plantações. O Egito é um lugar deserto, não chove. Então eles passaram por uma grande tribulação. E isso o que? Vontade de Deus. Um propósito maior de Deus. Um propósito maior de Deus. Eu queria ler com vocês aqui no capítulo 19, só o versículo de número 16 até o 17. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão e temerão ao levantar-se da mão do Senhor dos exércitos, que Ele agitará contra eles. A terra de Judá será espanto para o Egito. Todo aquele que dela se lembrar, encher-se-á de pavor por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Então tudo o que aconteceu com aquele povo é propósito. Era propósito do coração de Deus. E aquele povo sofreu. E não é diferente na humanidade desde então até nos dias atuais. Muitas coisas acontecem, a Bíblia relata, tem várias profecias de fim do tempo, e tudo vem se cumprindo. A humanidade, ela vem sofrendo, e sofrendo muito por causa do seu pecado. Muitas pessoas pensam, por que é o pecado? Muitas pessoas se voltam ao pecado e buscam a esperança em coisas pecaminosas, em riquezas pecaminosas, em poder, onde as pessoas buscaram estar no topo do poder por meio de corrupção, por meio de dinheiros ilícitos, tudo por causa de poder. Então o mundo vem se perdendo e Deus vem tratando a humanidade. E o propósito maior de Deus nas nossas vidas, na vida da humanidade, não somente naqueles que creem em Deus, em seu Filho Jesus Cristo, mas em toda a humanidade, o propósito maior de Deus é a salvação. O propósito maior de Deus é nos salvar e salvar toda a humanidade. No versículo 18, no capítulo 19, a palavra de Deus diz assim, não precisa abrir que eu leio aqui para vocês. Naquele dia haverá 5 cidades da terra do Egito que falarão a língua de Canaã, que falarão judaico, e farão juramentos ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidades do Sol. Naquele dia, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erguerá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito,
Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor, que o hás de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e aos egípcios conhecerão ao Senhor. Naquele dia, sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios? Ferirá, mas o curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá às orações, e os curará. Então nós vemos que tem um propósito maior em todas as coisas que acontecem na humanidade e no mundo. Como eu falei, o Egito, que nós podemos falar que é as coisas do mundo. Então Deus castigou o Egito, mas nós vemos que no final, naquele dia que há por vir, que esse dia se concretizou na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que Ele não morreu somente por nós, Ele morreu por toda a humanidade. Morreu para os judeus, para os egípcios, para os etíopes, para todas as nações espalhadas na terra, é que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então o propósito maior do Senhor em tudo que acontece, e esse propósito que está acontecendo aqui com esse Covid-19 em toda a humanidade, também tem um propósito maior. É o quê? É que a humanidade se volte ao coração a Deus. Nós vemos que o mundo, o amor tem esfriado, isso é profético. Mas Deus mais uma vez nos dá a oportunidade de voltar o nosso coração a Deus, de voltar o nosso coração, de clamar a Deus, buscar por socorro, porque nós estamos vendo aí a confusão que está tendo na ciência também. Ninguém conhece esse vírus, ninguém sabe. Tem a vacina aí agora, mas ela não é 100% eficaz. Não sabemos por quanto tempo que as pessoas ficarão imunes. Os médicos não sabem o que fazem. Os médicos não conhecem essa doença. Não é somente aqui no Brasil, em todo o mundo. Ninguém sabe de onde veio, como fazer, o que fazer. Todos estão perdidos neste momento da humanidade. E Deus fala para nós: não colocamos nossos corações, a nossa esperança e salvação nas coisas do mundo. Vamos colocar a nossa esperança e o nosso coração no nosso Deus. Todos que estão aqui são exemplo que Deus tem cuidado do seu povo. Nós colocamos o nosso coração ao Senhor, entregamos nossa vida a Deus, confiamos nele, estamos aqui graças a Deus. Podemos até passar por tribulações. Alguns até pegaram essa doença e foram curados, foram salvos, porque nós estamos no mundo, nós somos sujeitos às coisas do mundo. Alguns irmãos, graças a Deus aqui na igreja não teve, de outras igrejas, alguns irmãos cristãos também se foram. Mas nós sabemos que Deus, ele se alegra com a morte daquele que tem Deus no coração, porque esse já está salvo. Que Deus, ele entristece com a morte do ímpio. Então as coisas vêm acontecendo no mundo com esse propósito maior de salvação. As pessoas têm que entender que o único recurso que nós temos é Deus, é buscar ao nosso Senhor. Só Ele é a nossa força, só Ele é a nossa salvação. Só Ele pode nos livrar do inimigo e das coisas terríveis que têm acontecido. Não tem outro caminho.
Nós observamos que o profeta, ele andou seminu por 3 anos, ou nu, em Sinai, ali contra o Egito, contra os etíopes. Do mesmo modo, o profeta andou ali seminu para sinal de destruição daquele povo, né? Do mesmo modo ali, ao contrário, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado também, seminu e descalço, para a nossa salvação. Cristo, ele foi humilhado, porque naquele tempo a morte de cruz é uma morte humilhante, mas para aquele povo ali também, andar nu era um sinal de humilhação. E Cristo, além de ser crucificado, foi rasgado a sua túnica, foi tirado a sorte, e ele foi crucificado ali nu, para levar os nossos pecados. Que assim como o pecado entrou no mundo através do homem, quando ele descobriu que estava nu, ele se envergonhou de Deus e se escondeu. Cristo, ele levou nossos pecados ali nu naquela cruz, para nos dar a salvação, para trazer de volta aquilo que nós perdemos, que era a vida eterna. E Cristo, ele tem nos dado, ele nos deu a vida eterna, derramando o seu sangue para a salvação de toda a humanidade. Tudo tem um propósito maior, irmãos. Tudo que acontece na terra, no mundo, todas as aflições, é para que a salvação venha para todos, para que o povo lá no mundo, lá fora, enxergue que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que só tem um caminho, que é Jesus Cristo, seu único Filho. Não há outro caminho a não ser Jesus. Não há quem nos possa livrar. Não há nada que possa nos livrar da condenação a não ser Jesus Cristo. Os ídolos do Egito, os deuses egípcios, não puderam livrar o Egito. Nada pôde livrar os egípcios das mãos do nosso Senhor. E nada pode nos livrar a não ser Jesus Cristo, nem ninguém. Através de Jesus Cristo é que nós temos o direito à salvação. Através do seu sangue derramado naquela cruz é que Ele nos deu a salvação. E só Ele tem a palavra de salvação. Só o nosso Deus Todo-Poderoso tem os caminhos e as direções. No mundo sofrereis aflições, mas Deus estará conosco. Tudo que se passa neste mundo é para que nós voltamos os nossos corações a Deus e buscamos por reforço, por refúgio e refúgio em nosso Deus. Só Ele pode. Só Ele tem as palavras de salvação. Só Ele tem a salvação. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada pode nos livrar a não ser o nosso Deus. Então, irmãos, aonde estamos depositando, aonde você está, aonde eu estou depositando a minha esperança? Se você estiver depositando sua esperança em algo que não é do Senhor, não era a vontade do Senhor, volte seus olhos, volte seu coração a Deus, porque isso não agrada a Deus. Todos nós passamos por processos. Toda a humanidade passa por processos. Nós vemos no capítulo aqui 19, né, que eu li, 18, que o Egito precisou passar por um processo dolorido.
O Egito passou por um processo dolorido para que algumas de suas cidades ali se voltassem e adorassem ao Deus, o único Deus. Às vezes você está passando, ou alguém está passando por um processo dolorido, mas o processo ele pode até ser dolorido, pode até doer, mas o propósito é maior do que o processo. O propósito de Deus, ele irá se cumprir em nossas vidas, doa o que doer. O propósito maior de Deus é que todos sejam salvos. Muitas coisas têm que acontecer, muitos sofrimentos têm que acontecer para que o povo entenda o propósito de Deus. A palavra diz que é melhor vir, a palavra não, muitos dizem que é melhor vir pelo amor do que pela dor. Então é melhor vir pelo amor, mas de qualquer forma o propósito de Deus irá se cumprir, seja ele pelo amor, seja ele pela dor. O processo ele é dolorido, mas o propósito é a salvação. A salvação de toda a humanidade. Todos. Então nós devemos colocar as nossas forças, colocar aqui a nossa esperança somente em Deus. Esse capítulo é um capítulo pequeno e ele se resume nisso, aonde colocamos a nossa esperança, aonde depositamos a nossa esperança e a nossa salvação. E a nossa esperança e a nossa salvação ela está em Cristo Jesus. Essa é a reflexão que Deus colocou em meu coração, que eu queria passar com vocês. A nossa esperança e a nossa salvação é somente em Deus. O processo ele pode ser dolorido, mas o propósito de Deus é maior. O propósito de Deus é que todos sejam salvos, toda a humanidade, assim como aconteceu com alguns aqui do Egito. Nesse momento de pandemia também, esse propósito de Deus é que muitas pessoas, através da dor, através do sofrimento, possam se voltar o coração a Deus, entregar os seus caminhos a Jesus Cristo e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de suas vidas, e que mais almas sejam salvas. Esse é o propósito de Deus, sempre foi o propósito de Deus e vai ser até que Jesus venha. É salvar almas, é buscar almas. Isso tem um processo, o processo pode ser dolorido ou não para alguns, mas que esse propósito vai se cumprir na vida das pessoas, vai. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Deposite sua esperança em Cristo, em Deus, e tudo se passar bem. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quero orar pela sua vida, para que Deus venha tocar em nossos corações. Pai amado, obrigado, ó Deus, por tudo que tens feito, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor transforme nossos corações, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor coloque em nossos corações, ó Pai, que o único caminho, que o único Salvador, que o único onde nós podemos depositar a nossa esperança é o Seu Filho Jesus Cristo, que é a nossa única esperança em meio à tribulação, em meio ao mundo que nós vivemos, ó Pai, que só nos oferece os caminhos do pecado, ó Pai. E só o Senhor tem o caminho da vida, só o Senhor tem o caminho da salvação. Ó Deus, que a Sua palavra, meu Pai, encontre, ó Deus, mais e mais pessoas espalhadas em face dessa terra, ó Deus. Que mais pessoas venham se converter, meu Pai, ao Senhor. Ó Deus, que o propósito do Senhor venha se cumprir na vida das pessoas, meu Pai. Não só hoje, mas para sempre, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.